Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. O amor é o caminho que seguimos com gratidão. A lição de hoje. Bom dia, sejam Bom todos dia. bem-vindos, todas bem-vindas. Bom dia, Paola, bom dia. Bom dia, Carla, Adriana, Ana, bom dia, Lu. Sejam muito bem-vindas. Amor, você vai colocar aí? Quer que eu coloque? Não, vou colocar. Quer ler a lição? Não, Não? acho que a gente podia terminar as duas avaliações. Vamos lá, então. Então, hoje nós estamos no terceiro dia da leitura da sessão As Duas Avaliações, sessão 7 do capítulo 9, que se chama A Aceitação da Expiação. A Paty já colocou aqui. Uhum. E a sessão, as duas avaliações. As duas avaliações. É isso. Vamos lá, então. Nós estamos terminando, né? Ontem nós lemos até o parágrafo 6. Nós temos 7 e 8. Provavelmente a gente vai fazer uma leitura novamente do parágrafo 6, para depois a gente finalizar, então, a sessão. Então vamos lá, vamos nos unir aqui nessa mente, na mente do Filho de Deus, essa mente una, que não faz comparações, que nos ensina que o amor não faz comparações, que nos lembra que o amor é o caminho que seguimos com gratidão. E a gente faz então uma oração inspirada na lição de hoje. E vamos receber juntos então. Pai, hoje nos unimos em silêncio e em agradecimento, lembrando que o amor é a nossa única direção. Não caminhamos sozinhos, pois a tua presença vai conosco, guiando-nos com suavidade de volta ao lar. Escolhemos o amor como nosso caminho, porque reconhecemos que ele é a única resposta verdadeira. Com corações agradecidos, deixamos para trás todos os nossos julgamentos e permitimos que a gratidão preencha todos os nossos pensamentos não amorosos. Agradecemos pelos nossos irmãos que nos mostram todos os nossos sentimentos que precisam ser curados em nossa mente, pelas lições que nos conduzem à lembrança da unidade e pela luz do Espírito Santo que em nós
brilha para desfazer todas as ilusões de separação. Aceitamos com alegria a nossa função de estender o amor e, com humildade, permitimos que Ele nos ensine que aquilo que damos é sempre o que recebemos. O amor não faz comparações. Ele simplesmente é. Seguimos este caminho com confiança, sabendo que cada passo em direção ao amor é um passo em direção a Ti, Pai. Em gratidão eterna, nos rendemos à Tua vontade, pois sabemos que a gratidão anda de mãos dadas com o amor, e onde uma está, o outro tem que ser encontrado. Amém. Nossa, que lindo. Amém. É isso. Então vamos lá, então. Sejam Vamos todos lá. bem-vindos, muito bem-vindas. Vamos para mais um Despertando com Olhos do Amor. E, como eu estava dizendo, nós estamos na sessão As Duas Avaliações e vamos iniciar fazendo a leitura novamente. Fizemos ontem, mas vamos fazer novamente a leitura do parágrafo 6. Não podes avaliar um sistema insano de crenças estando dentro dele. Seu escopo exclui isso. Só podes ir além dele, olhar em retrospectiva de um ponto onde a sanidade exista e ver o contraste. Só através desse contraste é que a insanidade pode ser julgada como insana. Com a grandeza de Deus em ti, tens escolhido ser pequeno e lamentar a tua pequenez. Dentro do sistema que ditou essa escolha, o lamento é inevitável. A tua pequenez é aceita gratuitamente nesse sistema e tu não perguntas: quem decidiu que seja assim? A pergunta é sem significado dentro do sistema de pensamento do ego, porque ela abriria ao questionamento todo o sistema. Então, essa é uma pergunta muito, muito importante para a gente questionar esse sistema de pensamento que a gente acha que é real e que não nos leva a lugar algum. Ele simplesmente nos afasta cada vez mais dos nossos irmãos e do nosso Pai. Então, quando aqui a gente questiona esse sistema de pensamento, a gente realmente está tomando uma decisão, que é olhar para ele, para a gente realmente ver que ele não é nada. E para isso a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda do Espírito Santo ou de Jesus, para a gente olhar para esse sistema de pensamento e ver que ele foi uma criação nossa. Então, olhando para ele, com o Espírito Santo, é a mesma coisa que a gente colocar luz, na escuridão. É a mesma coisa. Então, a gente leva esse sistema de pensamento, usando de uma maneira muito didática, a gente leva esse sistema de pensamento, que reflete a escassez, o medo, a culpa, a gente leva esse sistema de pensamento até a luz do Espírito Santo. E a luz vai mostrar que esse sistema de pensamento insano, ele não existe, ele não é nada. Ele é um conjunto de crenças,
né, que está na nossa mente, né? E esse conjunto de crenças, ele bloqueia a luz, ele bloqueia o amor. Então, sempre quando a gente se sentir equivocado, transtornado, a gente pode se lembrar dessa pergunta: quem decidiu que seja assim? Né? E ontem, a gente estava no nosso estudo ontem, né? E a Paty trouxe um poema muito lindo e a gente fez uma reflexão grande sobre esse poema. E ele dizia nesse poema, né? Ele dizia: não é sempre a mesma coisa, não é sempre a mesma coisa, não é sempre a mesma historinha e a gente cai sempre nessa mesma ladainha do ego, né? Nesse ciclo de pecado, culpa e medo, né? De achar que a gente pecou contra Deus, né? E que a gente está sentindo culpado por isso, né? E aí a gente está com medo, né, da retaliação de Deus no futuro. É sempre a mesma coisa. A gente já está cansado disso, né? Então a gente está aqui porque a gente realmente quer enxergar o mundo de uma maneira diferente através da visão de Cristo, né? Através dos olhos do Espírito Santo, para mostrar para a gente, né, que o amor não faz comparações, que a gratidão e o amor, elas andam de mãos dadas. Aonde uma está, a outra está também. E por isso, né, que nesse caminho, do mesmo jeito que é sempre a mesma coisa, né, esse disco riscado do ego, né, trazendo, e o convite de Jesus é: não se defenda disso, né, traz para mim isso, né, porque olhando junto com ele, né, porque a gente precisa da ajuda fora do sonho, Uhum. fora do sonho. É. O que a gente vai encontrar, se a gente olhar junto, é o amor, Uhum. né? Procurando o seu lugar. É o amor Como procurando o diz o seu lugar, poema, linda flor, que desabrochou no meu quintal. desabrochando no meu quintal. Uhum. Então, é isso, né? Porque é só uma coisa que está por trás desse disco riscado, que está depois, além desse disco riscado. E por isso a nossa necessidade de atravessar isso sem Uhum. esconder, sem se defender, né? Uhum. Sem, Uhum. é isso. Então, É. é como realmente, né? Se Jesus simbolicamente, didaticamente falasse: segura na minha mão e vamos junto atravessar, né? Não, não se defenda, né? Uhum. É, dessas, né? Desse blá blá blá, né? Interno, porque é tudo na mente, né, gente? Então, nossa, é isso. E por isso a necessidade mesmo, né? Esse questionamento, né? Questionar a pequenez, né? E abrir espaço para a verdade, né? E a gente só abre espaço para a verdade quando a gente questiona essa pequenez. Uhum. E quem é esse, né? Quem é isso? Quem é esse que fala? Quem é esse que compara? Quem é esse que julga? Quem é esse, né? Que tá certo sobre tudo, que É. sabe o que está acontecendo aqui? Quem Uhum. é esse, né? Então, é perfeito, assim, nossa. É. E nesse processo não tem outro sentimento. Quando você topa ele, não tem outro sentimento a não ser a gratidão, né? Do que você experimenta quando você atravessa, né? Quando você topa
pouquinho antes da gente entrar aqui, eu tava aqui e, nossa, interessante, né? Como tudo tá na mente, né? É, me veio exatamente isso, assim, sabe? Uma gratidão profunda mesmo. Do que a gente topa, sabe? Olhar juntos, sabe? Uma gratidão profunda, assim, por experimentar, né? Por a gente, quando a gente topa mesmo esse caminho, como tudo chega, tudo que tem que vir chega. Porque aí se você começa a ver isso, né? Porque enquanto você tá ali num estado dormente, né? Você não vê, né? E a hora que você questiona tudo que você experimenta, né? Nessa loucura, né? Nessa loucura mesmo, que parece estar no mundo, mas está na nossa mente. É o resultado do sono, né? Desse sono profundo. Essa loucura que a gente vê no mundo é o resultado desse sono profundo, né? É a representação desse estado de sono. E aí, em algum momento, todo mundo vai questionar isso, né? É. É, e aí os nossos olhos começam a se abrir mesmo, né? E hoje é muito lindo assim, né? A hora que eu acordei de manhã, eu, eu fui arrumar a cama e tava escuro, né? Porque 6 horas da manhã tá bem escuro, né? Agora. E eu ando arrumando a cama no escuro, porque, né? Acabou de levantar, então, assim, aquela luz, né? Olha que simbólico, aquela luz assim, né? Ui! Hum. E aí, mas me veio algo tão perfeito assim, porque realmente nós aqui nesse mundo é o mundo da escuridão, né? E esses nossos olhos aqui físicos, né? Eles não veem mesmo nada, né? E aí me veio algo tão gostoso assim, né? Eu arrumando a cama no escuro, me veio assim, nossa, Espírito Santo, obrigada, né? Por emprestar seus olhos mesmo, para poder ver e fazer as coisas aqui, Hum. né? E porque como eu tava arrumando a cama e a cama ficou arrumadinha assim no escuro, sabe? Me veio isso assim, sabe? Essa analogia, né? Meus olhos não estão vendo aqui o que está sendo feito, mas eu confio, né? Nos seus olhos que me mostram tudo, sabe? O que, só o que é verdadeiro, né? E é muito na experiência, assim. Então, como é bom, né? A gente está realmente aberto para experimentar nessas coisas simples, sabe? É, né? Vem assim uma sensação e aí veio, né? Uma gratidão muito grande, que não é sobre arrumar a cama, né, gente? Não estou falando aqui sobre arrumar a cama. E mas foi através dessa tarefa simples, né? Hum. De estar ali, né, aberta mesmo para experimentá-lo, para, né, experimentar esse estado, né, desperto, porque é um estado mental, né? E é possível a gente experimentar um estado desperto mesmo na escuridão, né? Uhum. É. E então esse estado é um estado de reconhecimento, né, do que realmente está dentro, né? Porque é isso, né? Às vezes a gente pode dizer, né, que
quando a gente olha e vê a escuridão, a gente só vê uma sombra. Não é nada, não é nada, nada concreto, né? Assim, parece muito, mas não é, né? Porque dentro só tem luz, só, né, que a gente acredita em tudo, né, gente? Aqui ainda tem muita coisa, né? A gente tem muita coisa. E, e aí, quando a gente volta, né? E quando a gente volta com esse olhar do Espírito Santo, a gente reconhece a luz mesmo, mesmo parecendo estar escuro, sabe? Então, é muito lindo, assim. E como tem, né? Tem uma parte que eu adoro, né? Que ele fala: eu carrego a lâmpada, né? À sua frente, Sim. né? Eu carrego para caminharmos juntos, né? Então, como aqui naquela última também que a gente leu, né? Que acho que do capítulo 14, que ele também fala isso. Então, é isso. E tudo vem dessa pergunta, de começar a questionar essa pequenez, né? Começar a questionar mesmo. Esse é o início, né, desse do despertar, né? É questionar a escuridão, é questionar meu estado interno, né? E aí a gente embarca mesmo numa jornada com ele, né? Essa jornada interna, né? Numa viagem mesmo interna para dentro da mente junto com ele. E Sim. aí tudo passa a ser é, sinais, né? Sinais, não é sinais, é, enfim, não sei, não me veio a palavra, mas tudo passa a ser uma ferramenta para a gente seguir, né? Junto com ele e usando tudo, né? Porque como tem uma parte também que ele fala, é através do sono, do sonho que a gente vai despertar, né? O sonho é o material, é, é a nossa ferramenta para despertar, né? Porque o Espírito Santo vai usar o sono, né? Vai usar o sonho para a gente despertar. Então, nossa, por isso que é tão importante a gente não negar nada daqui, né? Pelo contrário, né? Trazer tudo que eu penso e sinto sobre tudo que eu experimento aqui, porque é isso que o Espírito Santo vai usar, né? Esse é o material dele que ele vai usar para nos levar de volta para através da nossa decisão, né? A nossa decisão ela é no início, né? Ela é o início de tudo, né? Então, nossa, perfeito. É isso Vamos aí. lá então, Vamos lá. um golinho de água aqui. Parágrafo 7. Eu disse que o ego não sabe o que é uma pergunta real. Uhum. Qualquer tipo de falta de conhecimento é sempre associado com uma recusa em conhecer. E isso produz uma total falta de conhecimento, simplesmente porque o conhecimento é total. Não questionar a tua pequenez é, por conseguinte, negar todo o conhecimento e manter intacto todo o sistema de pensamento do ego. Aí, não podes reter parte de um sistema de pensamento porque ele só pode ser questionado no seu fundamento. E isso
tem que ser questionado de um ponto além do sistema, pois dentro dele o seu fundamento de fato se mantém. Nossa, tá aqui tudo que a gente falou, né, do que a gente precisa da ajuda, né, que tá além, né, que tá, enfim. O Espírito Santo julga contra a realidade do sistema de pensamento do ego meramente porque ele, o Espírito Santo, sabe que o seu fundamento não é verdadeiro. Portanto, nada que surja a partir dele significa coisa alguma. Ele julga cada uma das crenças que mantens em termos da origem que ela tem, né? Então, aí nesse processo com o Espírito Santo que a gente estava falando, né? Nessa viagem interna com ele, ele vai julgar cada uma das crenças que a gente mantém em termos da origem que ela tem. E aí, qual é o ponto de partida dele, né, do Espírito Santo? Se vem de Deus, ele sabe que é verdadeira. Se não vem, ele sabe que é sem significado. Simples assim. Nossa, meu Deus, que coisa linda. É, Tudo que a gente nossa, é muito lindo. Então, né, e assim, o que que me veio, né, quando você estava lendo, a gente não sabia, né, desse outro sistema de pensamento, né, baseado no amor, que é o sistema de pensamento do Espírito Santo. Até então, a gente achava que só existia o sistema de pensamento do ego, Uhum, né, e a gente não questionava, né? Agora a gente sabe que existe sim uma outra maneira de interpretar tudo aqui no mundo, né? uhum, Então, que a gente não se esqueça durante todo o nosso dia, sempre que a gente se sentir equivocado, sempre que a gente se sentir, né, com falta de paz, transtornado, a gente pode questionar tudo isso, né, todas essas crenças, né, e a gente pode se lembrar, né, que a gente pode fazer uma nova escolha, né? Então, é muito interessante isso, porque quando que a gente se lembra que a gente pode pedir ajuda? Quando? Quando a gente não está em paz. Então, a gente lembra de Jesus e do Espírito Santo quando a gente realmente está se sentindo equivocado, transtornado, com falta de paz. Aí a gente lembra, né, de que nós temos, né, o poder de Deus na nossa mente para fazer uma nova escolha. E aí a gente pode, né, pedir ajuda para Jesus e para o Espírito Santo, para eles trazerem uma nova interpretação sobre aquilo que a gente pensa e sente que está acontecendo fora da nossa mente. Eu me lembro na sexta-feira, quando teve um momento presente, que a Ana trouxe dois vídeos muito lindos, né, muito didáticos, daquele seriado The Chosen, né? E num desses vídeos que ela trouxe uma situação onde Pedro, né, Simão Pedro estava vivendo um momento de muita raiva, né, em relação a Jesus, né, porque Jesus estava curando os gentios, vamos se dizer, né, e tinha se esquecido dele, né, a mulher dele tinha perdido o bebê, não conseguia engravidar, enfim, né, tem toda uma situação por trás disso, e ele estava com muita raiva, né? Então, a Ana teve uma experiência, né, na vida dela, né, no dia a dia dela, e ela falou que ela se viu, né, segurando na mão de Jesus com raiva, né? E é isso, a gente se lembra, né, que a gente pode interpretar, trazer uma nova interpretação sobre tudo isso, segurando na mão de Jesus, é, né? Ou sentindo, vamos usar aqui metáforas, óbvio, né? Ou sentindo o sopro do Espírito Santo, né? Porque são nesses momentos que a gente lembra deles, quando a gente realmente
está muito equivocado, está sentindo muita raiva, está sentindo muito ódio, né? Uhum. E às vezes a gente tem muito medo de expor isso, a gente tem muito medo de colocar esses sentimentos Porque tem muito para que é fora. errado, né? Então, É. e assim, só consertando, né? Porque no The Chosen, a Ana. E tá tudo bem também ter raiva de Jesus, tá, gente? No The Uhum. Chosen, a raiva, né? O Pedro tava com raiva de Jesus. E ali na experiência que a Ana trouxe, né? Ela estava vivendo uma situação de raiva, né? Mas Uhum. ela não estava se permitindo sentir na situação dela, né? E aí foi aonde ela se viu mesmo, né? Se abriu, né? Ela sentiu a presença mesmo de Jesus e ela, mesmo ela estando com raiva, né? Uhum. Então, para poder realmente atravessar, porque é isso, né? É isso mesmo que o Lu está trazendo, né? A importância mesmo da gente se permitir sentir, porque é para isso, né? Eu Sim, te dou a minha mão, vamos lá, vamos atravessar isso. E você exato. vai ver o que que tem depois dessa raiva. Uhum. Eu vou te mostrar que Exatamente. essa raiva não é nada, né? Não, É, não tem significado, que é aqui, ó, o que o Espírito Santo faz, isso, né? exato. Então, só que a gente precisa se abrir e Uhum. se permitir sentir, né? É, é, Perfeito, mano. é isso. Nossa, E que aí, lindo. né, você estava falando sobre isso, né, sobre esses momentos que a gente, né, e aí é muito legal isso. A princípio, a gente realmente, pelo menos eu vou falar da minha experiência, né, é nesses momentos, né, que a gente se vê com raiva, se vê ali equivocado e tal, aqueles momentos mais assim, que aí a gente, né, aprende a dar um passinho atrás e tal. E conforme a gente vai caminhando, né, nesse caminho, a gente vai vendo outras situações, a gente vai se aprofundando. E aí você vai vendo o tanto que você sente raiva, desconfiança. Esses momentos, eles vão aumentando. Porque conforme a luz vai chegando na sua mente, vai clareando o Hum, quarto bagunçado, dentro da tua própria experiência, você vai vendo o tanto que você está equivocado o tempo todo, hum, né? E aí, nesses passos, assim, né? Por isso que às vezes tem gente que fala, nossa, né? Comecei a estudar um curso em milagres e parece que eu tô vendo tanta coisa. Sim, é isso. Não é porque o medo aumentou, a raiva aumentou. Não, é só porque você não via. E com a exatamente. luz, né? A luz. Aí, ó. Olha lá a luz. Olha Voltou, lá! Agora a gente tá voltou, vendo luz, voltou a luz. né? É. É exatamente esse ponto, né? Eu falo que no início parece que a gente trabalha com Jesus igual o SAMU, né? A hora que a coisa tá feia, a gente chama, né? Uhum. E quando a gente diz sim mesmo, né? E aí, obviamente, que a gente tem uma experiência, né, nesse chamar, aí você começa a pôr o pezinho, não é que esse negócio dá certo. E aí você vai desenvolvendo a sua confiança nele. E conforme cada passo você vai dando nesse desenvolvimento dessa confiança, você vai abrindo mais a sua mente e a luz vai entrando mais. E aí você vai vendo quantos mais momentos que você tá ali no julgamento, né, na insegurança, projetando ali, experimentando, entendeu? Então é muito lindo, gente. Hum, E aí, isso você vai, né? Se você tem um sim, você vai transferindo isso, esses ensinamentos para tudo. Você vai usando tudo. Meu Deus, gente, é a coisa mais linda do mundo. hum. Então, É, nossa, é nossa, isso, é delícia poder entregar isso pra compartilhar, você. que Nossa, gostoso. é muito bom. É isso, acho que dá para a gente finalizar então, né? Bora, 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 bora. Vamos lá então, parágrafo 8.
sempre que questionares o teu próprio valor, dize: o próprio Deus é incompleto sem mim. Lembra-te disso quando o ego falar, e assim tu não o ouvirás. A verdade a teu respeito é tão elevada que coisa alguma que não seja digno de Deus é digna de ti. Escolhe, pois, o que queres nesses termos e não aceites nada que não queiras oferecer a Deus como totalmente adequado para Ele. Tu não queres nenhuma outra coisa. Devolve a tua parte a Deus e Ele te dará tudo de si mesmo em troca da devolução do que pertence a Ele e o torna completo. Ai, gente. Que lindo, né? É muito lindo, né? Quando o livro Curso de Milagres, ele nos ensina que o próprio Deus é incompleto sem nós, né? Isso, isso traz o significado, vamos se dizer, né? Um grande ensinamento sobre o sistema de pensamento unicista, né? A unicidade, né? Que aqui no mundo a gente pode sentir através, né? Ou ter um reflexo através do Espírito Santo, né? Que está na nossa mente. Mas é muito lindo porque a gente lendo o livro Um Curso em Milagres, a gente aprendeu que Deus, né, por próprio amor, vamos se dizer, se estendeu e criou o seu filho, né? Por isso que Deus, no céu, né, ou na eternidade, Deus e o Filho, né, são um só, não existe separação, né? Então, embora a gente se veja separado aqui, né, nesse mundo, né, no céu não existe separação, né, porque Deus, né, se estendeu e criou o seu Filho. Então, quando a gente se lembra que a gente é um com Deus, né, sem a gente se esquecer de que Ele é o Criador, né, e nós somos, né, o seu Filho, é isso. É isso que a gente tem que se lembrar, né? Uhum. E lembrar que quando a gente se lembra disso, né, a gente se lembra que a gente nunca está sozinho, Uhum. né? Porque nós, né, nós somos incompletos sem Deus e Deus é É. incompleto sem nós. Então, nós estamos sempre unidos a Ele de alguma forma, né? Aqui no mundo, né? Através do Espírito Santo, através dos nossos irmãos, né? Através de tudo isso que nos une aqui, né? E no céu ou na eternidade, a gente já sabe, né? Que somos um. Isso. Um, Exatamente isso. um. E aqui, né, a nossa experiência vai ser cada vez mais, né, a atração do amor pelo amor, né? E por isso que a gente precisa de ajuda, né? Por isso que a nossa parte é só realmente entregar a escuridão, né? Porque a experiência da verdade é o Espírito Santo quem nos dá, vamos dizer assim, através Uhum. da nossa decisão, né? Lembra, né? O poder de decisão é É meu, nosso. né? Então, e aí nesse processo existe, né? Acontece mesmo dentro aqui do sonho a troca da escuridão pela luz, né? Então por isso que não adianta mesmo os nossos planos aqui de como eu viver só amor. Não, a tua parte não é se preocupar com isso. A tua Hum, parte é olhar, reconhecer e entregar o que não é amor, hum, entende? Né? Então é muito importante assim esse ponto. E aí, porque, por exemplo, né, às vezes a gente, nossa, mas eu sou tão apegada a essa pessoa, ah, eu sou tão apegada, eu não consigo. É, é, não se preocupe. Traz tudo que você pensa e sente,
né, que parece ser sobre essa pessoa, sobre essa situação, essa coisa, para ele. Traz, abre a sua mente, né? Por quê? É, porque aqui a gente entende o quê? Nossa, eu preciso fazer isso. Então aí eu vou usar as ferramentas que eu conheço aqui, sabe? Uso o meu jeito. E não é. Porque nessa troca, cada escuridão que você entrega, cada ilusão que você entrega para o Espírito Santo, a luz entra. E você vai cada vez mais se sentindo completo. Por isso que é a atração do amor pelo amor. Entende? Então, cada vez que uma escuridão, uma ilusão é desfeita, né, a luz preenche. E aí você vai se dando conta na tua experiência o quão completo você é. E aí, naturalmente, os apegos, o especialismo com pessoas, coisas, situações, vai sendo desfeito. Não através da dor, mas através da experiência da completude, sabe? Então, gente, por isso que não tem sacrifício, por isso que não tem esforço. É só realmente a nossa parte de entregar mesmo essa escuridão, né? É. E permitir reconhecer essa completude cada vez mais, né? Nossa, meu Deus, quanta gratidão, assim. É. É isso, né? Vamos juntos, É isso. passinho por passinho, né? E tendo essa experiência mesmo, né? Como eu disse, a gente vai desenvolvendo a nossa confiança, né? No Espírito Santo, em Jesus, né? Nessa parte da nossa mente que sabe quem é, né? E que está fora do sonho, né? Que não está, vamos dizer, contaminada do sonho. A gente precisa dessa ajuda, né? Como ele mesmo disse aqui, você ali misturada, Hum. não, É. não tem como, né? Porque nós mesmos fizemos e acreditamos nesse sistema de pensamento. Então, cada passinho, cada experiência que você tem, que você se abre, né, do poder mesmo desse treino, né, desse convite que Jesus faz aqui para a gente através de um curso em milagres, né, e, e através de qualquer outro caminho, enfim, quando tua devoção é total mesmo a isso, a sua cura, é, você vai experimentando e isso vai te preenchendo. Você vai, sabe? Ah, gente, vambora. Hum. É isso aí. Como eu disse, eu quero terminar essa live. Gente, olha que legal, né? Quando a gente tem um sim, né? Ontem eu vou contar isso que é bonitinho. Ontem eu tava brincando aqui com a Serena de pintar e era um livrinho da Branca de Neve, né? Desses livrinhos de pintar. E aí ela tava pintando uma parte aqui do lado de cá e eu pintando a parte do lado de cá. E eu comecei a pintar. O meu desenho era os sete anões, né? E ela tava pintando a Branca de Neve do outro lado. Aí eu brinquei com ela assim, falei, você conhece a música dos Sete Anões, né? Aí ela fez uma carinha assim, eu falei, eu vou cantar pra você. Aí eu comecei, eu vou pra casa agora, eu vou. Gente, a hora que eu cantei a primeira vez, Hum. oi gente, qual que é a nossa musiquinha? Eu vou, Hum. eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimbum, pararatimbum. É isso. Ah, não é muito gostoso? Fala pra mim. É. Começar ali, reconhecer naquele momento ali, era só isso que eu queria mesmo, era só isso que eu permitia receber, sabe? Então você começa a ver mesmo em tudo, né? Como tudo tá chamando, é sempre o amor, né? Procurando o seu lugar ali, se mostrando a linda flor. No meu quintal, no teu quintal, no nosso quintal. Então, vambora É pra isso. casa. Vamos lá.
Adriana, eu vou fazer sim. A Adriana colocou no comecinho para fazer uma coletânea das orações. A Adriana é uma grande incentivadora minha, né, para fazer essa coletânea. É Eu isso vou aí. fazer sim, Idri. Eu já devo ter aí, eu acho que umas quase 50 orações. Eu vou começar a separá-las e aí depois eu disponibilizo sim. Tá bom? É isso. Obrigado, bem. E ó, Obrigado, eu só Adriana. sinto de falar o seguinte, gente. Esse ir embora pra casa não é o ir embora pra casa do ego, né? Porque o ego acha que é quando ele morrer, né? Porque o ego Hum, acha que morre. Não, esse ir embora pra casa é sobre um estado mental uhum. a todo instante. Aonde realmente eu tô. Em casa, em Deus. É, É é sobre isso. isso. É sobre isso. É sobre isso. Então vamos, amores. Obrigado, Beijo. pessoal. Lindo dia. Beijo, obrigado.